Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? É sempre uma alegria, uma honra, ter o privilégio de falar um pouquinho da palavra do Senhor. E o que Deus hoje quer tratar conosco é atenção, alerta. Nós temos um inimigo, todos sabem qual é, né? Satanás. E ele tem uma estratégia para derrubar o crente. Ela é feita sob medida para mim e para você. Ela é baseada num estudo detalhado que ele tem feito todos esses anos da sua vida. Ele tem um laço perfeito para laçar você e a mim. Mas graças a Deus nós temos sempre uma saída. Aleluia! Então fique firme, servo de Deus. Deus disse ontem: permaneça firme. Quando você estiver na bênção, desfrutando tudo que Deus te prometeu e que já se cumpriu, nunca se esqueça da aliança que você tem com Deus. Você tem uma aliança de obediência com Ele. Quando o cristão é obediente, vive debaixo da palavra de Deus, fugindo do pecado, é impossível ele ser derrotado. Glória a Deus. Mas o que acontece é que Satanás traça uma estratégia. Já que eu não posso tocar nele, eu o farei pecar e quebrar a aliança. Porque assim, quando ele quebra a aliança e não há nele um arrependimento, é o Senhor quem o toca. Isso é sério. Que a gente acha que é só o inimigo que nos toca. Não. O inimigo usa a nós mesmos, o nosso pecado, para fazer Deus nos tocar. Isso é sério. Você quer Deus como seu aliado ou como seu adversário? Eu quero Deus como aliado. Aleluia. Porque toda quebra de aliança de obediência, toda abertura que damos ao pecado, abre na nossa vida uma brecha. E o resultado é terrível. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 23, no versículo 16. Não é este texto que vai ser o foco da mensagem, mas é para basear que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que caminharam com Deus até um certo tempo e que violaram a aliança. E o resultado não foi bom. Aqui no capítulo 23 de Josué, ele está exortando o povo a obedecer, a continuar obedecendo, vivendo a obediência à lei do Senhor, quando ele entrasse na terra prometida. E ele diz assim, no verso 16: quando violares a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servirdes a outros deuses, e os adorares, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na terra boa que vos deu. Então, quando quebramos um mandamento, como eu acabei de dizer, não há arrependimento. Quando a gente está com o coração endurecido e permanece naquela rebeldia, o Senhor se torna nosso inimigo. Josué está alertando o povo que quando ele viola, não é Satanás que vai tocar. Porque na vida do cristão, o diabo só toca por
questões, ou quando Deus permite, que foi o caso de Jó, ou quando ele está em pecado, ele está dando brecha, então ele está dando legalidade para o inimigo agir. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que pecaram e que Deus se levantou contra elas. Acã, eu creio que todos nós somos conhecedores de Bíblia. Acã, na primeira batalha que Josué tem em Jericó, a ordem do Senhor é: matai a todos, não tomai despojos. Mas Acã resolve pegar a capa babilônica e algumas coisas de valor, leva escondido, enterra debaixo da sua tenda. E na próxima batalha, contra uma cidade muito pequenininha que chama Ai, esses dias a pastora pregou aqui, o povo de Israel é derrotado. E quando Moisés consulta o Senhor, é porque anátema, a maldição no meio de vós. E eles consultam a Deus e caem sobre a casa de Acã. Acã reconhece seu pecado e ele é morto, ele e toda a sua casa. Corá, Datã e Abirão foram 3 homens que se levantaram contra a autoridade de Moisés. Eles queriam ser autoridades igual a Moisés. Começaram a juntar um povo, causar rebelião no meio do arraial de Israel. Deus também tratou com esses homens. A terra se abriu e engoliu esses vivos. Miriam, irmã de Moisés, também se levantou contra Moisés. Ela ficou leprosa. E ela só não morreu porque Moisés clamou por ela. Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, a gente vê que eles traçam um plano para se parecerem bonitinhos, mas só que quando chegam diante de Pedro, Pedro diz assim: por que proposte no seu coração enganar a Deus, mentir ao Espírito Santo? Também morreram. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote, eles foram oferecer no templo um fogo estranho. Morreram diante do altar. A Bíblia está repleta de exemplos como este. Mas hoje eu quero falar um pouquinho de Balaão e o seu conselho. Eu creio que nós todos aqui temos muita Bíblia. Graças a Deus, a nossa igreja é muito perto da nossa Bíblia. Glória a Deus. E é nesse tipo de igreja que temos que congregar, a igreja mais próxima da nossa Bíblia. E muito tem se falado dos conselhos que o mundo tem dado. Eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia, lá em Números 22, começa a falar a história de Balaão, do 1 ao 12, quando Deus tira o povo do Egito e abençoa aquele povo para conquistar a terra prometida. Todos os reis das terras ao redor começaram a temer, porque o povo de Israel tornou-se indestrutível. Porque quem guerreava por Israel era Deus. Aleluia. E a sua fama era muito grande. Então vamos ler lá no livro de Números 22, a partir do verso 1. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou a ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo,
a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte a mim. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais numeroso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei, a quem tu abençoas será abençoado, e a quem tu amaldiçoas será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor lhe falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com ele. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Aleluia! Aleluia! Ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoa, amém? E essa história é bem conhecida. Por 3 vezes, Balaque manda chamar Balaão. E na terceira vez, Deus permite que ele vá. Tem a história da mula que fala com ele, porque ali Deus estava decidido matar Balaão. E ele não estava vendo o anjo do Senhor, mas a mula estava vendo, a jumentinha estava vendo o anjo do Senhor. E por misericórdia, Deus permite. Então Balaão vai ao rei de Moabita, a Balaque, e por 3 vezes, em 3 montes diferentes, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. Mas toda vez que ele abre a boca, Deus coloca a palavra de bênção na boca dele. Porque ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoa. Balaque, não conseguindo, por 3 vezes, e Balaão estava visando dinheiro. Balaque ofereceu muito dinheiro para ele, para que ele amaldiçoasse. Mas não conseguindo Balaão amaldiçoar, porque Deus havia abençoado, ele dá um conselho a Balaque. Mais adiante, não precisa abrir porque a hora está correndo. No capítulo 31 de Números, vemos o conselho de Balaão. E voltando um pouco atrás, vemos o que esse conselho trouxe de destruição. Balaão diz o seguinte: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque é Deus quem o protege e o abençoa. Mas, se você fizer o pecado entrar no meio deles, é Deus quem vai ferir o povo. E é o que acontece. Balaque manda suas mulheres moabitas a entrar no meio do arraial, e os homens do exército de Israel começam a se prostituir com elas. E a prostituição não era só prostituição carnal, era prostituição com ídolos. E eles se prostram e adoram os ídolos dos moabitas. Então, no verso 25, no capítulo 25 de Números, a gente vê que Deus feriu a Israel naquele dia. Caiu 24 mil homens de Israel. Porque o pecado entrou. E só cessou a praga quando Eleazar, sacerdote, mata a Moabita e um soldado do exército de Israel. Então a ira do Senhor cessa. Mas morreram 24 mil homens daquela praga. Por isso, irmão, permaneça obediente. Permaneça na luta ou na bonança. Seja fiel
e tenha Deus como seu protetor. Mãe, mas só que nós vivemos um tempo da graça. Hoje, nós não pecamos agora e morremos agora. Porque Deus trata conosco e tenta nos fazer voltar. Ele não quer que nenhum se perca. Mas se a nossa rebeldia se tornar constante, Deus vai nos ferir. Porque quantas vezes está lá ferido no leito de morte e resolve voltar para Jesus? Muitas pessoas. A Bíblia, nós estamos lendo no Velho Testamento, mas só lá em 2 João 2,15 e 16, Judas 1, e lá no livro de Apocalipse 2,14, Jesus falando da igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, ele diz que esse espírito de Balaão, esse mesmo espírito, não é o profeta Balaão que está revivendo, é o mesmo espírito que agia em Balaão, está agindo em uma igreja. Ele diz assim, Apocalipse 2,14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Hoje, existe muitos Balaques por aí. Existe muito Balaão por aí. Desesperados para fazer cair o povo de Deus. Mas só que ele está disfarçado. Ele está na internet. Te falando, não tem nada a ver. Isso é coisa do passado. Não precisa ser tudo isso, não. Balaão está o tempo todo lá na internet, ao nosso território, tentando nos convencer que para servir a Jesus não precisa ser tão obediente assim, que não precisa ser tão sério assim, que eu posso servir Deus à minha maneira e ninguém pode servir Deus à sua maneira. Tem que servir Deus à maneira de Deus. Amém? Então fica esse alerta para a igreja. Quando você estiver vivendo na bênção, momentos de paz e tranquilidade, desfrutando das bênçãos e vitórias que Deus te deu, não deponha suas armas. Porque quando estamos na luta, é muito fácil, a gente vive em jejum e oração, a gente vive em guerra. Mas quando estamos vivendo tempos de bonança, como Israel estava vivendo, porque Israel estava sendo vitorioso em tudo, Israel depôs as suas armas. Achou que um pecadinho não tinha problema. Não deponha as suas armas. Não faça concessão ao pecado. Não dê lugar aos achismos que a gente vê pela internet o tempo todo. Não faça o que todo mundo está fazendo. Como diz a nossa mãe, você não é todo mundo. Você é filho do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé. Muito obrigado, Senhor.